Vamos lá. Quando a gente pega uma questão de juros simples e a taxa e o tempo estão em unidades em referência ao tempo diferentes, eu tenho que colocá-los na mesma unidade. Em juros simples está tudo certo, tanto faz você mexer na taxa como no tempo, tá tudo liberado. Mas quando você chega em juros compostos, pega uma taxa mensal, pega um tempo em anos. Você não pode mexer numa taxa composta do mesmo jeito que mexe numa taxa dentro de uma capitalização simples. Às vezes você pega uma questão de sistema saque, de sistema price, que você tem que pegar lá uma taxa e deixar na mesma unidade do prazo. Eu conheço muita gente que tem domínio do assunto taxas, mas ainda se atrapalha em algumas coisinhas. Então, eu considero taxas o assunto mais importante da matemática financeira. A taxa tem que ter muito cuidado na hora da prova, tá? Dando boa noite aí a Ronieri, dando boa noite a minha amiga Elaine, dando boa noite aí a Janaína, porque taxas, galera, é o assunto mais importante da matemática financeira. Então, antes da gente começar a pegar questões, vamos entender primeiro os tipos de taxas que nós temos. A gente vai fazer aquela teoria esquematizada. Já coloquei o resumozinho aí, todo bonitinho, para não ter erro. Então vamos lá. E o nosso lema de sempre, né? Encara a batalha e a gente chega junto. Meus amores, tá aí. Primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar taxa nominal de taxa efetiva. Então vamos lá. Professor, o que é uma taxa nominal? Primeiro, ó, taxa nominal é uma taxa que só tem nome. Ela só existe dentro do mercado financeiro para atrapalhar o meio de campo. Galera, a taxa nominal, eu gosto de dizer que é a taxa falsa, é a taxa perversa, é a taxa nojenta, é a taxa que não serve para nada. A gente vai ver que a taxa nominal, primeiro, ela não serve para ser aplicada diretamente nas fórmulas. Meus amores, eu não uso em fórmula taxa nominal. A gente vai ver que a gente utiliza em fórmulas taxa efetiva. Então, ó, primeira coisa, taxa nominal é uma taxa falsa. Eu não utilizo em fórmulas. E galera, isso aqui é muito importante, ó. A taxa nominal é sinal indicativo de regime composto. Você vai pegar questões que a questão não diz se é desconto simples ou desconto composto. Vi uma taxa nominal, é desconto composto. Você vai pegar uma questão que ele não diz se é juros simples ou se é juros compostos. Viu que a taxa é nominal, taxa nominal é uma taxa composta. É uma taxa que eu não utilizo em fórmulas. É uma taxa falsa. E aí, galera, veja. Primeira coisinha que você tem que entender. Ó, a taxa nominal, ela sempre vai ser seguida da palavra capitalização. Sempre. Se você olhar para uma taxa e ela não tem a palavra capitalização, acabou. Se ela não tem a palavra capitalização, ela não pode ser nominal. Nominal tem que ter a palavra capitalização. E além disso, o que é que acontece? Ó,
a unidade de tempo da taxa é diferente do período de capitalização. Então, gente, taxa nominal tem que ter a palavra capitalização. E a unidade de tempo da taxa difere do período de capitalização. Então, vamos lá. Veja os exemplos que eu coloquei. Ó. Primeiro, essa taxa tem a palavra capitalização. Olha a unidade de tempo da taxa, bimestre. Olha a unidade da capitalização, mês. Bimestre é diferente de mês. Então, essa taxa, ela é uma taxa nominal. Ela é bimestral, só que a capitalização dela é mensal. Então, gente, essa taxa, ela é uma taxa que engana. É uma taxa falsa. Esse tipo de taxa a gente não aplica em fórmulas de matemática financeira. Vamos lá. A próxima taxa, ó. Veja, ó. Tem a palavra capitalização. Capitalizados, tá? É a mesma coisa, tá? A unidade aqui, ó, de tempo da taxa, ano. A unidade da capitalização, trimestre. Ano é diferente de trimestre. Então, essa taxa, ela é uma taxa nominal. Cuidado. Taxa nominal tem a palavra capitalização sempre. E a unidade de tempo da taxa difere da capitalização. Taxa nominal é uma taxa composta. Se for uma questão de desconto, desconto composto. Se for uma questão de juros, juros compostos. E eu não utilizo em fórmula. Lembre, gente, é automático, ó. Toda vez que você tem uma taxa nominal, eu tenho que transformar em uma taxa efetiva. Gente, é automático, ó. Bateu o olhinho de Tandera, vi uma taxa nominal, eu tenho que transformar automaticamente essa taxa em uma taxa efetiva. E lembre, quem manda na taxa é sempre a capitalização. Por isso que sempre a gente vai adequar essa unidade à capitalização, essa unidade à capitalização. A gente vai aprender a transformar. Então, é isso que você tem que guardar de taxa nominal. Beleza? Vamos lá. Professor, e a taxa efetiva? Gente, uma taxa efetiva é a que não é nominal. Ó, na taxa efetiva, que é a taxa verdadeira, é a taxa que eu uso nas fórmulas. Qual é a característica dela, gente? Ó, a taxa efetiva, o que é que acontece? A unidade do período de capitalização coincide com a unidade de tempo. Sempre a taxa efetiva, ou seja, a taxa que efetivamente eu vou utilizar dentro das fórmulas, é uma taxa que a unidade de tempo coincide com o período de capitalização. Como assim, professor? Vamos lá. Ó, taxa ao mês com capitalização mensal. Essa taxa, ela é efetiva. Taxa ao trimestre com capitalização trimestral, tá? Então, a taxa efetiva, a unidade de tempo da taxa, ela coincide com o período de capitalização. Se ela é uma taxa ao dia, a capitalização
vai ser diária. Agora, gente, cuidado, ó. A taxa efetiva não é obrigada a ter a palavra capitalização. Ela não é obrigada a ter a palavra capitalização. Quem tem a palavra capitalização, ó, é a nominal. Só que além de ter a palavra capitalização, a nominal, a unidade de tempo é diferente do período de capitalização. Se a taxa efetiva tem a palavra capitalização, vai coincidir a unidade de tempo com a capitalização, mas não é obrigatório. Por exemplo, ó, essa taxa, simplesmente eu poderia dizer assim, ó, 2,6% ao mês. Gente, toda vez que eu falo na taxa e não tem a palavra capitalização, ela já é efetiva. Porque a nominal tem que ter a palavra capitalização. Então, quando a gente fala 2,6% ao mês, nominal ela não é. Porque a nominal tem que ter a palavra capitalização. Se ela não é nominal, só pode ser efetiva. Então, quando a gente comenta assim, 2,6% ao mês, significa o quê? 2,6% ao mês com capitalização mensal. Aqui, ó, juros de 7% ao trimestre, capitalizados trimestralmente. Isso significa o quê? Isso é uma taxa de 7% ao trimestre. Então, galera, se você chegar na prova e tiver uma taxa assim, ó, taxa de 8% ao dia. Aí você vai olhar para essa taxa e vai dizer, pô, ela não tem a palavra capitalização. Se ela não tem a palavra capitalização, ela não é nominal. Por quê? Porque a nominal é sempre uma taxa seguida da palavra capitalização. Então, como essa taxa não tem a palavra capitalização, nominal ela não é. O que não é nominal é efetivo. E o que é que significa uma taxa de 8% ao dia? 8% ao dia com capitalização diária, tá? Então, gente, taxa que eu utilizo em fórmula é a taxa efetiva. É aquela taxa que ela não é obrigada a ter a palavra capitalização. Se tiver a palavra capitalização, coincide a unidade de tempo com o período de capitalização. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas chegarem em prova e pegar isso aqui, ó. Taxa de 7% ao mês. E aí ele te dá lá um capital e diz que isso foi aplicado com um tempo de 60 dias. Aí eu já vi aluno chegar e fazer assim. Professor, aqui é mensal, aqui tá em dias, então essa taxa é nominal. Não, gente. Quando eu vou olhar se a taxa é nominal ou não, eu só olho para taxa. Ó, aí tá dizendo taxa de 7% ao mês. Tem a palavra capitalização? Não. Se não tem a palavra capitalização, não pode ser nominal. Porque nominal sempre tem a palavra capitalização. Então, se ela não é nominal, é efetiva. O que é que significa 7% ao mês? É 7% ao mês com capitalização mensal. Então, quando você for comparar uma taxa e olhar se ela é nominal ou efetiva, você não olha para a taxa e para o tempo de aplicação, não. Você olha só para a taxa e vai verificar se a unidade de tempo
coincide com a capitalização. Se coincidir, é efetiva. Se não coincidir, é nominal, tá? Então, pegou uma taxa nominal, tem que transformar numa taxa efetiva. E taxa nominal, lembre, é uma taxa composta. A efetiva aparece em questões de juros simples, de juros compostos, de desconto simples, de desconto composto. Agora, a taxa nominal, ela é uma taxa composta, tá? Então, vamos lá. Gente, o Ministério da Matemática Financeira adverte, toda vez que você pega uma taxa nominal, tem que transformar em efetiva. Professor, como? De maneira proporcional. Galera, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, quando eu quero transformar uma taxa efetiva em uma nominal ou uma taxa nominal numa taxa efetiva, é só você fazer uma simples proporção, ou uma divisão ou uma multiplicação. Veja, apesar dessa taxa nominal ela ser uma taxa composta, eu converto a taxa nominal numa taxa efetiva só fazendo uma proporção. É um acordo que tem na financeira. Então, quem é a única taxa composta que você pode fazer uma simples proporção para transformá-la em efetiva? Só a nominal, que é uma taxa composta. Então, por exemplo, tá aqui o exemplo 1. Uma aplicação financeira paga juros compostos de 25% ao ano, capitalizados trimestralmente. Qual a taxa de juros efetiva trimestral praticada nessa aplicação? Primeiro, veja, essa taxa tem a palavra capitalização e a unidade de tempo, ano, difere da capitalização, que é trimestre. Então, essa taxa é nominal. Como é que eu vou encontrar a sua taxa efetiva? Gente, vai ser por meio de uma proporção. Você vai fazer o seguinte, veja. Você vai adequar ano a capitalização, que é trimestre. Lembre, quem manda na taxa é a capitalização. Então, você vai adequar a unidade ano em trimestre. Eu gosto de falar assim, brincando, Ano é o monstrão. Trimestre é o monstrinho. O monstrão eu vou transformar num monstrinho. Gente, para um monstrão virar monstrinho, eu tenho que pegar o monstrão e dividir. Quando eu vou para uma unidade de tempo maior para uma menor, eu tenho que dividir. Então você vai fazer como? Um ano são quantos trimestres? 4. Então é só você pegar proporcionalmente 25% e dividir por 4. Galera, dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. É calcular duas metades, né? Quem é a metade de 25? 12,5. Quem é a metade de 12,5? 6,25. Ou seja, galera, na fórmula eu vou utilizar essa taxa. Essa é a efetiva trimestral. Veja o que é que a gente está fazendo. E eu vou mostrar que quem tinha dificuldade em taxas, depois dessa aula, com as questões e com esse resumozinho aqui, não vai errar mais nunca. Pegou uma taxa nominal, tem que transformar numa efetiva. Taxa nominal é uma taxa composta. Como é que eu transformo? Proporção.
adequo a unidade de tempo sempre à capitalização, porque quem manda é a capitalização. Por exemplo, ó, no exemplo 2, uma aplicação financeira paga juros compostos de 14% ao bimestre, capitalizados semestralmente. Qual a taxa de juros efetiva semestral praticada nessa aplicação? Vamos lá, galerinha. Primeiro, ó, essa taxa tem a palavra capitalização, a unidade de tempo da taxa bimestre e da capitalização semestre. Toda taxa que tem a palavra capitalização e a unidade de tempo da taxa difere da capitalização, essa taxa é nominal. Como é que eu faço para transformar a nominal na efetiva? Sempre por proporção. Então, o que é que você vai fazer? Você vai adequar aqui bimestre à capitalização, que é semestre. Gente, bimestre é o monstrinho. Semestre é o monstrão. Professor, como assim? Gente, porque bimestre é menor que semestre. Então, bimestre é o monstrinho que eu quero transformar no monstrão. Gente, para um monstrinho virar monstrão, eu multiplico, né? Para uma coisa pequenininha virar uma coisa maior, eu multiplico. Então, ó, essa taxa efetiva, ó, eu vou adequar bimestre a semestre. Gente, um semestre são quantos bimestres? São 3, né? Quantas vezes o bi? 2 cabe no 6. 3 vezes. É só pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 3. 14% aí, ó, multiplicado por 3 dá 42% ao semestre. Então, galera, quando eu tenho uma taxa nominal, se eu quero transformar numa taxa efetiva, o que é que eu faço? Proporção. Ou uma multiplicação ou uma divisão. Tranquilo? Quem está entrando agora, depois volta um pouquinho a aula e vai ver tudo certinho. Show? Então vamos lá. Galera, atenção. Galera, depois com calma, olhem aí as playlists, que nas playlists tem todos os assuntos. Entra no grupo do Telegram, tá? Entra lá no Instagram, porque sempre a gente tá colocando lá tudo certinho. Tranquilo? Gente, veja. Taxa equivalente. Taxa proporcional. Vamos lá. Se eu chego para vocês e coloco o seguinte, ó. Veja. Uma taxa de 2% ao mês, uma taxa de 6% ao trimestre. Vamos lá. Veja, uma taxa de 2% ao mês, tá? Botar um amarelo que fica mais bonitinho, ó. Uma taxa de 2% ao mês e uma taxa de 6% ao trimestre. Eu posso dizer assim, ó. 6% está para 3 meses, né? 6% ao trimestre, assim como 2% está para um mês. Gente, tá vendo que
essas taxas, elas formam com quem? Com o seu tempo, uma proporção, 6% está para 3 meses, assim como 2% está para um mês. Não é à toa que se você multiplicar aqui cruzado, ó, 6% vezes 1 dá 6%, 2% vezes 3 dá 6%. Meus amores, essas duas taxas, elas são proporcionais, porque elas guardam uma proporção com seus respectivos tempos dentro de uma mesma unidade. Mas a pergunta é, elas rendem a mesma coisa? Elas produzem a mesma coisa quando aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo intervalo de tempo? Em juros simples, sim. Lembre, o que são taxas equivalentes? São taxas que elas, quando são aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo intervalo de tempo, elas vão render a mesma coisa. Tanto faz eu dizer 2% em um mês, 4% em 2 meses, 6% em 3 meses. Isso em juros simples. Porque em juros simples, tudo incide sobre o capital inicial. Então, em juros simples, taxas proporcionais são equivalentes. Em juros compostos, não. É por isso que a gente vai ver uma fórmula, um macete do tio Sormani, para a gente pegar uma taxa composta e transformar em outra taxa composta, que sejam equivalentes. Então, veja que eu coloquei, ó, no regime de juros simples, taxa proporcional e taxa equivalente é a mesma coisa. Eu posso dizer que essas duas taxas, que são proporcionais, elas rendem a mesma coisa. Agora, no regime de juros compostos, taxa proporcional não é a mesma coisa que taxa equivalente. Gente, você não pode dizer em juros compostos que 2% a um mês equivale a 6% em 3. Não dá. Juros compostos é juros sobre quem, gente? Juros. É por isso que a gente vai ver uma fórmula. Para quê? Para que eu pegue e transforme uma taxa composta em outra taxa composta. Porque em juros simples tá tudo liberado. Então, tá aqui, ó. Quando é que duas taxas são proporcionais? Quando seus valores guardam a proporção com o tempo a que elas se referem. Tá aqui, ó. 6% está para 3 meses, assim como 2% está para um mês. E o que são taxas equivalentes? Quando produzem o mesmo montante, quando aplicadas a um mesmo capital em um mesmo período de tempo. Só que lembre, essas duas taxas que são proporcionais, em juros simples, elas produzem o mesmo montante. Elas rendem a mesma coisa. Agora, em juros compostos, não. É por isso que guarda, porque é forte candidato na sua prova. O que é que a gente vai fazer? A pegar uma taxa composta e transformar em outra. Quando ele chegar na prova, ele diz assim, uma taxa de 2% ao mês é equivalente a uma taxa trimestral composta de quanto? Você não vai fazer que nem juros simples. Existe uma fórmula para isso. Então, gente, tá aqui, ó. Taxas equivalentes em juros compostos. Vou colocar aqui, ó, para ficar tudo bonitinho. Eu tenho toque, ó, taxas equivalentes em juros
compostos. Então, gente, vamos lá. Ó, essa é a fórmula que você vai ter que gravar. Ó, 1 mais izão igual a 1 mais izinho elevado a n. Professor, gente, eu vejo alguns professores dando fórmula com raiz, fórmula sem raiz. Se for isso, é essa. Essa aqui resume tudo. Grave assim, ó. 1 mais izão é igual a 1 mais izinho elevado a n. Quando é que eu uso essa fórmula? Quando ele me dá uma taxa e pede uma equivalente ou correspondente composta. Professor, quem é esse izão? É a taxa com a maior unidade de tempo. Quem é esse izinho? A taxa de menor unidade de tempo. Por exemplo, ó, se ele me der lá uma taxa de 10% ao mês e ele quer uma equivalente anual em juros compostos. O que é que você ia fazer? Esse izão seria a anual que nós iríamos encontrar. Esse izinho seria menor, a taxa mensal. Você ia substituir aí 10%, ou seja, 10 sobre 100, né? Que é 0,1. Professor, e o que é o N? Quantas vezes a unidade de tempo menor cabe na unidade de tempo maior? Ou seja, quantos anos eu tenho um mês? Esse N aqui seria 12. Claro, na prova, ele teria que dar esse valor aí, de 1 mais a taxa elevado a 12. Eu só estou dando aqui um exemplo para mostrar que, se fosse em juros simples, bastava pegar 10% e multiplicar por 12. Porque se em um mês é 10%, em 12 meses, 120. Só que aqui não é juros simples, é juros compostos. Juros compostos, você utiliza essa fórmula. Tranquilo? Já já a gente vai aplicar ela dentro de uma questão e você vai entender. Gente, e é um tipo de questão que muita gente deixa para lá e é muito importante, tá? Então, gente, essa é a fórmula que eu tenho que gravar, tá? Quando eu quero transformar uma taxa em outra composta. Claro, Ricardo. Claro. Quando você vai comprar e vai fazer um financiamento habitacional, vai comprar uma casa, é juros compostos. Tá? Beleza? Gente, e a última coisa que eu tenho que saber de taxa. Ó, o trio ternura, taxa real, aparente e taxa de inflação. Gente, essa é a fórmula que a galera utiliza. Eu vou dar uma dica, que é a dica do tio Sormani. É o seguinte, ó. Taxa real, taxa aparente, taxa de inflação. Essa é a fórmula chamada fórmula de Fischer que todo professor ensina. 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa de inflação multiplicado por 1 mais a taxa real. Essa é a fórmula que você tem que gravar quando dentro de uma questão ele te dá o valor de duas taxas e pede o valor de uma terceira. Lembre, nessa fórmula, a taxa tem que ser unitária, tá? Essa taxa
tem que ser unitária. Se ele te der na prova 20%, você tem que pegar o 20 e dividir por 100 e colocar lá 0,2. Eu, Sormani, não utilizo essa fórmula. Por exemplo, no curso online, eu ensino através dessas duas fórmulas. Nos presenciais também. Mas depois eu só utilizo a minha dica. Lembre, se eu chegar para alguém aqui e perguntar bem assim, ei, quanto é que você está tendo de lucro aí por mês? E aí o cara fala bem assim, professor, eu tenho um lucro de 30%. E aí eu pergunto pro cara, você está considerando as taxas de inflação? O ambiente inflacionário? Se o cara disser, professor, não estou considerando não. Então esse seu lucro, essa sua taxa, ela é aparente. A taxa aparente é aquela taxa que aparenta ser, mas não é. Ou seja, você não considerou o ambiente inflacionário. Aí uma semana depois você diz assim, professor, na verdade, o meu lucro é de 26%. Viu que diminuiu? Se diminuiu, agora você está considerando o ambiente inflacionário. Expurgou, né, as taxas de inflação. Por isso que ela ficou menor. Essa taxa de 26% seria a taxa real. Taxa aparente é aquela taxa que eu não considero as perdas ocasionadas pela inflação. Faz o nosso poder de compra cair. Então, quando eu não considero o ambiente inflacionário, essa taxa é chamada de taxa aparente. Quando eu considero o ambiente inflacionário, aí essa taxa é chamada de taxa real. Então, essa fórmula aí, ela relaciona essas três taxas, tá? Gente, grave a minha dica e quando eu estiver fazendo as questões, eu vou dar aí uma outra dica super importante, ó. Grave assim, ó. RAI. Real aparente sob inflação. Guarda isso. Quando eu começar aqui a pegar as questões, eu vou dar também, além disso, uma dica muito massa. E aí você vai ver como você vai fazer muito mais rápido do que memorizar essa fórmula. Tem gente que me pergunta assim, professor, a taxa real, ela é sempre menor que a aparente? Gente, a taxa real, tá? Ela pode ser igual à aparente. Gente, se não tiver inflação, se não tiver desvalorização cambial, as duas são iguais. Tranquilo? Agora, se eu considerar o ambiente o quê? Inflacionário, aí eu posso dizer que a taxa o quê? Real, ela é menor que a aparente. E lembre, se falar lá em deflação, tá? Lembre, você vai considerar assim, uma deflação de 2%. Uma deflação de 2%. Lembre, você vai substituir na fórmula, no lugar da taxa de inflação, menos 0,02. Deflação, inflação negativa. Então, gente, é isso aqui que a gente tem que saber de taxas. Tudo certinho aí com a teoria. Vamos pegar aí as questões. Beleza pura. Boa noite, galerinha. Vamos lá. Então, gente, vamos começar aí, tá? Com a questão número 1. Foi uma questão, ó, que caiu no concurso da Caixa. Gente, separei aí todos os tipos de questões possíveis. Então, vamos lá. Um banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente
a uma taxa de 2% ao mês. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses, a uma taxa de juros o quê? Trimestral, equivalente à praticada no modelo atual. A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de financiamento é, galera, eu tenho uma taxa de 2% ao mês e eu quero uma taxa equivalente ao trimestre. Sempre pense assim, ó, se fosse juros simples, como é que você ia pensar? Pô, se é 2% ao mês e eu quero trimestral, é só multiplicar por 3. Daria 6% ao trimestre. Isso em juros simples. Em juros compostos vai ser mais. Você já pode eliminar letra A e letra B, pô. É uma dessas 3, tá? Porque, gente, se em juros simples, na capitalização simples, se é 2% em um mês, é 4% em 2 meses, é 6% em 3 meses. Juros compostos tem que ser mais. Acabou. Só que o que é que você tem que se ligar? Vou ter que aplicar em que fórmula? Nessa aqui, ó. Vamos lá? Taxa composta. 1 mais izão igual a 1 mais izinho elevado a n. A taxa aqui é 2%, ó, que é 0,02. Vamos lá. Gente, primeira coisa, ó. Olhe se essa taxa é nominal. Porque taxa nominal eu não utilizo em fórmula. Aí eu teria que pegar, se ela fosse nominal, e transformar numa efetiva. Primeiro, ó, 2% ao mês. Nem a palavra capitalização tem. Se não tem a palavra capitalização, ela não é nominal. E lembre, se não é nominal, é efetivo. Então, essa taxa eu posso utilizar na fórmula. Vamos lá. Izão é a unidade de tempo maior da taxa, né? Izinho é a unidade de tempo menor. A maior é izão, que é a trimestral. Isso aqui é em juros compostos. Eu vou achar, né? Izão. Igual a 1 mais izinho. Quem é izinho? É a taxa que está com a unidade de tempo menor, que seria mensal. 0,02. Professor, e o que é o N? É quantas vezes o menor cabe dentro do maior. Quantos meses eu tenho em um trimestre? 3. Acabou, gente. É só usar essa fórmula. Vai ficar 1 mais izão. 1 mais 0,02 dá 1,02 a 3. Gente, 1,02 a 3 não é multiplicar 1,02 3 vezes. Se você tiver dificuldade na prova, faça sem a vírgula. 102 vezes 102 vezes 102. Tranquilo? Depois é só analisar as casas o que, gente? Decimais. Tranquilo, gente? Beleza pura? Joia. Então, se você fizer 102 vezes 102 vezes 102, você vai ter um resultado aí. Depois é só voltar às casas decimais. Então, isso vai ficar, ó, 1 mais izão, 1,02 elevado a 3. Isso aqui, gente, dá aproximadamente, ó, 1,061, tá? Ainda se eu contar casas, vai dar 2,08. Então, ó, quem é o izão? Joga 1 para lá, subtraindo. 1,0612 menos 1 dá 0,0612 ao trimestre. Gente, multiplicando isso aí por 100%,
vai andar duas casas, ó. Isso vai dar quanto? 6,12% ao trimestre. Letra C de coração. Então, gente, perceba, ó. Só fiz aplicar na fórmula. Não tem erro. A gente vai pegar outras questões e você vai ver. Tranquilo? Beleza? Joia? Então vamos lá. Gente, a gente tem mais de 100 e tantas pessoas aí. Mete o like. Gente, questão 2. Foi uma questão 2012 do Banco do Brasil. E veja a diferença. Ó, um investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. E aí ele diz, ó, a taxa efetiva anual do rendimento correspondente é... Gente, eu tenho essa taxa que é nominal. Então, ó, respire primeiro. Toda vez que você tem uma taxa nominal, você vai ter que pegar essa unidade de tempo, que é ano, e adequar a capitalização, que é trimestre. Porque, gente, taxa nominal eu não utilizo em fórmula. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui ano e adequar trimestre. De ano para trimestre, você tem que fazer o quê? Ó, quem é maior, ano ou trimestre? Ano. Você está indo do monstrão para o monstrinho. Então vai dividir. Um ano são quantos trimestres? 4. Então eu vou pegar aqui 12% e dividir proporcionalmente por 4, ó. Dá 3% ao trimestre. Isso é 0,03. Então veja, gente. Ó, eu tenho uma taxa aqui trimestral. Lembre, na questão passada, ó, ele me deu uma taxa de 2% ao mês. Por que que eu já fui direto para a fórmula? Porque essa taxa, ela não é nominal. Se for nominal, eu já tenho que, primeiro, adequar a unidade de tempo à capitalização. Eu expliquei na teoria, sempre por proporção. Agora que eu tenho uma taxa trimestral e eu quero uma anual, muita gente fica perguntando, professor, é juros simples ou juros compostos? Taxa nominal é taxa composta. Então, você tem uma taxa trimestral de 3% e quer uma anual. Gente, tem que ser mais do que 12. Tem que ser mais um pouquinho do que 12. Professor, por quê? Porque se fosse juros simples, 3% ao trimestre, se eu quisesse anual, não era só multiplicar por 4? Porque um ano são 4 trimestres. 12% não é, tem que ser mais do que 12. Vamos para a fórmula. 1 mais izão igual a 1 mais izinho elevado a n. Vai ficar, ó, quem é maior é ano ou trimestre? Ano. Então, ano é izão. Igual a 1 mais. Quem é izinho? Izinho é a taxa que está com a unidade de tempo menor. 0,03, né? Que é a trimestral. Quem é um N? Quantas vezes o menor trimestre cabe no maior ano? Gente, ano 12, trimestre 3. O 3 cabe quantas vezes no 12? 4. Isso vai ficar, ó, 1 mais izão igual a quem? 1,03 a 4. E, gente, pasmem. Você tinha que fazer isso na prova. Por exemplo, a gente já viu aqui que 1,03 ao quadrado, quanto é isso? Que a gente já aprendeu essas potências.
o dobro de 3 dá 6. Depois ele vezes ele, né? 3 vezes 3, 9. Ó. Isso dá 1,0609. Se fosse ao quadrado. Só que é ele elevado a 4. É como se fosse isso aqui vezes ele mesmo. Então isso vai ficar, ó, 1 mais izão igual. Galera, se você pegar aí, quem? 1,03 e multiplicar 4 vezes, ou pegar isso aqui e multiplicar ele vezes ele, né? Já que eu sei quanto é 1,03 ao quadrado, né? Só que aí é elevado a 4, tá? Então, 1,0609 vezes 1,0609, isso dá aproximadamente, ó, 1,1255. Quem é o isão, ó, é só jogar 1 pro outro lado. 1,1255 menos 1. 0,1255, né? Ao ano. Multiplicando isso aí por 100%. Dá 12,55% ao ano, ó. Letra C de concurseiro vencedor, tá? De concurseiro vencedor. Tá vendo, gente? Letra C de casa. Gente, às vezes a Sens Gran Riozinho é perversa. Quem não assistiu a aula da regra dos 72, quem assistiu, comenta aí o que achou. Ajuda muito. Na aula de juros compostos, a gente fez uma breve revisão lá com vários macetes. Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Gente, questãozinha 3, ó. Veja, essa questão foi interessante. É uma questão de juros, mas por que eu coloquei ela? Para a gente transformar a nominal na efetiva. Vamos lá. Um investimento rende a taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização trimestral. Gente, eu já paro aí. Quando a taxa tem a palavra capitalização e a unidade de tempo difere da capitalização, quem manda é a capitalização. Eu já adequo ano a trimestre, tá? Essa taxa é a nominal. Você já transforma logo numa efetiva. Nem perca tempo. Vamos lá. Ano, para transformar em trimestre. Para passar de ano, que é maior para trimestre, né? Ó, o monstrão para um monstrão virar monstrinho, eu tenho que dividir o monstrão. Então, um ano são quantos trimestres? 4. Então, vou pegar 12% e dividir proporcionalmente por 4, né? Isso dá 3% ao trimestre, né? Que é 0,03. Quem perdeu, volta à aula, tá? Que eu ensinei a transformar uma taxa nominal numa taxa efetiva. E lembre, taxa nominal é uma taxa composta. E sempre, quando eu tenho uma taxa nominal, eu faço uma proporção para adequar a unidade de tempo, sempre para ficar igual a da capitalização. Ano para transformar em trimestre, eu divido por 4. Então vamos lá. Eu sei que a taxa é de 0,03 ao trimestre. E aí ele diz, ó, para obter um rendimento de 609. Isso é os juros. 609. Daqui a 6 meses. É o tempo, ó. 6 meses. Ele diz, deve-se investir. Gente, ele quer o capital, ó. Vamos lá. Amores, a taxa aqui é trimestral, ó. E o tempo tá em meses. Para aplicar na fórmula de juros compostos, eu tenho que deixar todo mundo na mesma unidade.
6 meses são quantos trimestres? São 2 trimestres. Galera, qual é a fórmula que a gente aprendeu lá de juros compostos? Mamãe comprou uma ilha todinha. Só que veja, ó, na questão ele deu juros, ó. Só que a gente já sabe. Quem é montante, que a gente já aprendeu, né? Capital mais juros. O capital eu quero achar, C, mais os juros, 609. O capital a gente quer achar, que multiplica 1 mais a taxa. Quem é a taxa? 003. Quem é o tempo? O tempo, 2 trimestres. Gente, isso eu acho que a gente já calculou aqui, não foi? 1 mais 0,03 ao quadrado. Tá aqui, ó. 1,03 ao quadrado, ó. Isso é quem? Isso aqui, ó, é 1,0609. Então vai ficar assim, ó. C mais 609 igual a C que multiplica 1,0609. Dá 1,0609C. Vou passar o C pro outro lado, ó. Vai ficar 609 igual, ó. Gente, quando não tem nada aqui na frente é 1, né? Ó, 1,0609 menos 1 dá 0,0609C. Então, quem é o capital? Quem está multiplicando passa dividindo, ó. Vai ficar 609 dividido por quem? Por 0,0609. Gente, para fugir das vírgulas, ó. Ande aqui 4 casas para a direita. Vai ficar 609. Como eu andei 4 casas aí embaixo, tem que colocar aqui 4 zeros em cima, né? Então ficou isso aí, ó. Isso aqui dividido por 609. Isso vai dar quanto? 10.000. 10.000. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B, de beijinho. Gente, tem que saber dominar as taxas. Tranquilo? Coisa boa. Olha aí, tá vendo o pessoal falando da dica do 72? Coisa boa. Valeu mesmo, galera. Olha a Luana aí lembrando, olha. Mamãe comprou uma ilha todinha. Coisa boa, Fabiana. Parabéns, viu? Deus abençoe. Gente. Ó. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras, tá? Eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Só que veja, antes de fazer a quarta, ó, antes de fazer a questão 4, eu vou fazer a 7 logo, para você se familiarizar com a fórmula, tá? Ó, antes de fazer a 4, eu vou fazer a 7. E aí vou dar duas dicas. Vamos lá. A renda nacional de um país cresceu 110% em um ano em termos nominais, só no nome. E aí ele diz, ó, nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 100%. E aí ele diz, o crescimento da renda real, gente, ele quer a taxa real. Ó, falou na inflação, falou na taxa real, tá faltando a aparente. É o trio ternura. Esse tipo de questão que ele diz bem assim, ó.
cresceu em termos nominais, é aparentemente. É a taxa que está faltando para completar a fórmula. Ó. É a taxa aparente, que é 110%. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras, tá? Guarda essas duas dicas. Primeiro, eu não uso aquela fórmula de Fischer, que está no material e eu mostrei a vocês. Vamos lá. Falou em taxa real aparente e inflação, o que é que você vai ter que lembrar? RAI. Ó, RAI. Vai usar essa dica, ó. RAI. Real é aparente sobre inflação. Ele quer a taxa real. Vamos lá. Para usar nessa minha dica do RAI, tem que dividir as taxas por 100. Porque eu tenho que colocar na fórmula aí, na taxa unitária. 100% dividido por 100. Isso aqui, ó. Vai dar 1. 110%, né? Que é 110 sobre 100. Né? Ó. Isso aqui, né? 110 sobre 100. Isso dá quanto? 1,1. Gente, sempre que você for aplicar nessa minha dica, some 1 no imaginário. Professor, por que soma 1? Gente, milagre não se pergunta, se aceita. Some 1 no imaginário. Vamos lá. A taxa aparente, 1,1. Some 1. 2,1. A taxa de inflação, 100%, né? Que é 100 sobre 100, que é 1. Some 1. 1 mais 1, 2. R$ 2,10, né? Que é 2,1 dividido por 2. Dá 1,05. Sempre o que você encontrar, subtrai a 1 no final. Eu vou pegar 1,05 e vou subtrair 1. Isso dá quanto? 0,05, ó, que multiplicando por 100%, isso vai dar quanto? 5%. Então, ó, veja, você aplica a fórmula do RAI. Oi, RAI. Real aparente sobre inflação. Só que você soma 1 em cada taxa. A aparente foi 1,1. Soma 1, 2,1. A de inflação foi 1, que é 100%. Soma 1. Sempre o resultado que você encontra, você retira 1 no final. Soma 1 em todo mundo. E no final, o que você encontrar, seja a aparente, a real, a inflação, subtraia 1. Acabou. Guarda esse bizu do tio que ajuda, tá? Se tem inflação, a taxa real ela é menor que a aparente subtraída da inflação. Ó, quem é a aparente? 110. Quem é a inflação? 100. 110% menos 100 dá 10. Já sei que a taxa real tem que ser menor que 10%. Gente, quantas alternativas aí eu tenho menor que 10%? Quantas? 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 Letra A. Letra A. Vanderlei, eu fiz uma aula, Vanderlei, de tabela price, sistema de amortização. Eu fiz uma aula fechada, que a gente pegou isso aí, esse dinheiro para ajudar outras pessoas. Foi R$20. Se você quiser essa aula de tabela price, mande pro meu zap, depois da aula, que eu te passo material rabiscado e 3 horas de aula só de tabela price.
que foi uma aula que a gente fez fechada. Beleza? Tranquilo? Gente, tá aí, ó. Rapidinho. Vamos fazer outra. Ó, vamos fazer logo a 6. E aí a gente volta, pega a 5 e a 4. Ó, olha a 6. Vamos lá. Uma pessoa, BNDES, viu? Uma pessoa que vive de rendimentos do mercado financeiro aplicou todos os seus recursos, o que lhe rendeu um retorno nominal de 20% no ano. Considerando que a inflação da cesta básica foi de 6%, ó, a taxa de inflação foi de 6% no mesmo ano, quantas cestas básicas a mais em termos percentuais ela poderá comprar após o retorno da aplicação? Gente, veja, a de inflação é 6%. Quando ele diz em termos nominais, isso é sempre a taxa aparente, ó. A taxa aparente é de 20%. Isso que ele está pedindo aí é a taxa que falta para completar a fórmula, que é a taxa real. Então veja, gente, às vezes a Sens Gran Rio faz isso. Veja, ele deu a taxa de inflação, falou no rendimento nominal, só no nome. Sempre quando falar cresceu em termos nominais, ó, veja, termos nominais, 110, ó, isso aqui é a taxa aparente. Então, isso aqui é a taxa aparente. O que ele pedir só falta ser quem? O que está faltando para completar a fórmula do trio ternura, a taxa real. Você já podia aplicar a dica, ó, antes. Real tem que ser menor que a aparente subtraída da inflação. Quem é a aparente? 20%. Quem é a de inflação? 6%. Quanto é 20 menos 6? 14. Gente, já sei que a taxa tem que ser menor que 14. Não pode ser 15, não pode ser 14,8 e nem pode ser 14. Ei, só aí já eliminamos quantos itens? 3. Só com essa dica aqui do tio. Agora eu tenho que ir para a fórmula. Vamos lá. RAI. Como é a taxa real? Aparente dividido pela inflação. Ó, 6%, 6 sobre 100 é 0,06. A taxa aparente, 20%, 20 sobre 100 dá 0,2. Só que o que é que eu faço para aplicar na fórmula? Soma 1 na cabeça. Ó, a aparente é 0,2. Soma 1. 1,2. A inflação é 0,06. Soma 1. 1,06. Vamos eliminar as vírgulas. Ande duas casas embaixo. Fica 106. Ande duas casas em cima. Fica 120. Gente, tem que fazer essa continha aí de padaria, né? 120 dividido por quanto? Dividido por 106. Isso aqui vai dar 1,1320. Só que sempre o que eu encontro, eu subtraio 1. Sempre. Quem é 1,1320 menos 1? 0,1320. Multiplicando aí por 100%, ó. 13,20%, ó.
Lady B. Letra B de bola. Galera, veja aí se tem erro. Veja. Gente, pode comentar aí. Fica fácil ou não fica aí? Diga aí o que é que vocês acharam, ó. Pela dica aqui, rapidinho, a gente eliminou 3 alternativas. Pela outra dica, chegamos na resposta. Tranquilo? Então, vamos fazer aí as 2 últimas questões. Ó. Vamos lá. Questão 4. Vou fazer de 2 maneiras. Primeira maneira, segunda maneira. Muita gente errou, gente, essa questão, tá? Vamos lá. Vou dar 2 dicas, tá? Olha o que ele disse na questão. Em um período no qual a inflação acumulada foi de 100%, 10 mil reais ficaram guardados em um cofre, ou seja, não sofreram qualquer correção. Nessas condições, houve uma desvalorização dos 10 mil de... Galera, veja, eu vou fazer essa questão de 2 maneiras, tá? De 2 maneiras diferentes. Veja, toda vez que você pegar uma questão que ele quer a taxa de desvalorização da moeda, eu chamo isso aqui de TDM, tá? Taxa de desvalorização da moeda. Toda vez que ele pede a taxa de desvalorização da moeda, é só você pegar... Isso é dica, viu? Dica do tio. É só você pegar a taxa de inflação e dividir por 1 mais a taxa de inflação. Pediu a taxa de desvalorização da moeda, você pega a taxa de inflação e divide por 1 mais a taxa de inflação. Acabou. Ó, 100% é 100 sobre 100, que é 1. Isso aí é a taxa de inflação. Então você bota, ó, 1. Sobre quem? 1 mais a taxa de inflação, que é 1. Então, qual a letra? Letra B de bola. Então, galera, toda vez que pedir, eu quero a taxa de desvalorização. A taxa de desvalorização é sempre isso. Pegue a inflação e divida por 1 mais a inflação. Você podia fazer por porcentagem. Professor, e se eu quisesse fazer pela dica RAI? Poderia. Professor, e se fosse por essa dica, como é que a gente ia fazer essa questão? Vamos lá. Gente, primeiro, o que é que você tem que entender? O enunciado, ele está dizendo que os 10 mil, vou grifar, ó. Veja, vou grifar. Os 10 mil ficaram guardados em um cofre, ou seja, não sofreram qualquer correção. Gente, isso quer dizer que a taxa aparente é 0. Gente, se não teve correção, se não teve nenhum aumento aparente, a taxa aparente aí
ela vale 0. Tranquilo? Essa taxa aparente aí, tá? Ela vale 0. Tranquilo? A taxa de inflação, ó, a taxa aí de inflação, ela vale quanto? A taxa de inflação vale 1. É 100%. Tranquilo? Beleza pura? Só alegria. Eu quero encontrar que taxa aí? Eu quero encontrar a taxa real. Não é isso que eu quero encontrar? Eu quero encontrar aí a taxa real. E aí, o que é que acontece aqui na questão? Ó, veja. Se você quer descobrir o R, e eu sei que o quê? Em um período no qual a inflação acumulada foi de 100%. Tá? Foi de 100%. Essa é a inflação. É isso aqui, ó. É 100%. Só que quando eu aplico na dica, lembra que eu tenho que somar 1. Então vamos lá. A aparente é 0. Soma 1. Fica 1. A taxa de inflação é 1. Somo 1. Fica 2. Só que lembra que eu tenho que pegar esse resultado e subtrair 1. Se você, gente, pegar um meio e subtrair de 1, a metade menos o inteiro dá menos a outra metade, né? Por isso, ó, que como o sinal deu negativo, isso está dizendo que houve uma o quê, gente? Desvalorização. Então, ó, veja. Apliquei na fórmula do RAI. Se não sofreu correção, se não teve nenhum aumento, não teve um aumento aparente. Então é porque a taxa aparente é 0. A taxa aparente é 0. Mas a gente não soma 1. 0 mais 1 ficou 1. A taxa de inflação é 100%, que é 1. Só que eu somei 1, ficou 2. Isso ficou 1 meio. 1 meio não é a mesma coisa que 0,5, só que sempre o que eu encontro como resultado, eu tenho que subtrair 1. 0,5 menos 1 dá menos meio. Por que esse menos? É para dizer que teve uma o quê? Desvalorização. Então, gente, você teria várias maneiras de fazer, ó, essa questão. Ó, isso aqui é aluno de outro curso, que fica igual a Chaves, se tremendo. Tranquilo? Vamos para a nossa última questão. Obrigado, grande Robson. Ó, a Ju dizendo que tá chocada, tá vendo? Obrigado, obrigado. Ó, a menina aqui dizendo, professor, estudo pelo... Não vou dizer o nome do curso. A menina tá dizendo que estuda por um grande curso. Inclusive eu fui chamado para trabalhar nesse curso. E disse que tá aprendendo mais nessas aulas. Gente, obrigado, viu? Eu só não vou ler o nome aqui do curso, não. Vamos lá. Gente, então vamos lá, ó. Já fizemos aqui, ó. A1, A2, A3, A4, A6 fizemos, A7. Só tá faltando, ó, A5. Gente, veja de onde foi, ó. Técnico bancário, BASA, 2022. Um banco oferece um financiamento utilizando a taxa de juros simples de 6% ao ano. E aí ele diz, ó, qual a taxa trimestral equivalente à taxa oferecida pelo banco? Gente, aí é juros simples, né? Eu não preciso de fórmula. Eu tenho uma taxa anual, uma taxa maior, monstrão, e quero transformar
numa taxa que tem a unidade de tempo menor, que é a monstrinho. Por monstrão virar monstrinho, eu divido. Professor, divido por quanto? Gente, ano para trimestre, né? Quantas vezes o trimestre cabe no ano? Ano, bota assim, 12. Trimestre, 3. 4 vezes, né? Então é só você dividir isso aqui por 4. Quem é 6% dividido por 4? 1,5%. Eu vi aluno dizer que a Sensgran Rio não cobra questões de taxa no formato de juros simples. Cobra, gente. Tanto taxa simples como taxa composta. E aí, galera? Tranquilidade? Beleza pura? Show, show. Gente, algumas pessoas me pediram, tá? Então, essa aula, ela vai ficar salva até amanhã às 10. Não é isso, Ítalo? Até às 10, tá? Então, quem não assistiu essa aula no começo, assista. Agora, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Comentem depois que eu finalizar isso aqui. É muito importante vocês comentarem, tá? E galera, coloque na cabeça de vocês que Deus é justo demais, tá? Siga aí nossas redes sociais, tá? Um abraço.